Espaço Saúde. Olá, estamos iniciando o nosso Espaço Saúde, aqui na Rádio CDN, na TV Diário de Santa Maria. Sempre os nossos patrocinadores serão o LabMed, sua saúde precisa de qualidade em análises clínicas, LabMed, pensado em você. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Serafim Valandro, 1133. Casa da Audição, faça sua revisão auditiva em uma de nossas filiais com valor promocional. Unimed Santa Maria, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Sou Renor Beltrame, sou médico, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Marta Helena Oliveira Anual, psiquiatra, trabalha no Hospital Universitário, trabalha na sua clínica privada em Santa Maria, e nós vamos falar sobre um tema da sua área, uma especialização da Marta, em que ela se dedica desde os seus primórdios, quando estava iniciando a psiquiatria, de um problema muito difícil, né? Muito difícil, que é o suicídio. Estamos tendo um momento difícil no nosso país, um momento em que muitos jovens, infelizmente, precisam do tratamento psiquiátrico, do tratamento psicológico, e muitas vezes o próprio sistema, o Sistema Único de Saúde, e até mesmo clínicas particulares, não conseguem dar a resposta pelo número excessivo de pessoas que precisam realmente de um atendimento de qualidade. Quando fala de qualidade, isso é extremamente importante ser feito, né? Marta, você já esteve aqui conosco uns 2 anos, eu acho, e nós conversamos sobre esse tema. Esse tema é tão importante de ser dissecado e conversado com a comunidade, que eu te trouxe novamente aqui, né? E esse programa vai ao ar em setembro também, na primeira semana de setembro, nós vamos reprisá-lo pela importância do tema. Antes de mais nada, bom dia, Marta. Bom dia, Renor. Obrigada pelo convite. Doutor, quando a gente fala em Noal, a gente se recorda tantos médicos com esse sobrenome, em Santa Maria. A Marta é filha do Walter Noal, nosso querido professor de cirurgia, um grande cirurgião que nós temos na cidade de Santa Maria, aposentado, já está na reserva, mas foi um exemplo de cirurgião, foi um exemplo de colega, foi um exemplo ético de exercer a medicina. Mas vamos lá. Na introdução eu falei que muitos jovens hoje necessitam do atendimento. Como se explica hoje essa vida que o jovem está vivendo para essa procura do tratamento psiquiátrico e o tratamento psicológico? Qual é a tua visão da atualidade? Olha, Renor, eu diria que é um movimento global, né? Não é no Brasil, não é só com os jovens, os adultos também têm tido muito sofrimento psíquico. Eu falava ontem ainda com a minha dentista e ela conversava sobre o número de pessoas que estão tendo retração gengival por trismo, por ansiedade, entende? Então, e disse que aumentou significativamente essa questão aí. Então a gente pode ver que é geral, né? Nós todos estamos perdendo, parece, a capacidade, a habilidade de lidar com o cotidiano, até porque a complexidade do cotidiano vem cada vez mais nos exigindo, né? Nos roubando tempo. Então a gente tem que ter toda uma administração do tempo para não ser sugado, né? Exaurido. E as crianças e os adolescentes vêm nessa perspectiva, né? Vendo o quanto os adultos não estão cuidando da sua saúde mental e eles também acabam ficando muito perdidos hoje. Quando você fala assim, cuidando da sua saúde mental, os cardiologistas estabelecem parâmetros para a sua conservação da sua vida na área cardiológica, né? No meu caso, otorrino, hábitos alimentares, hábitos de higiene, até de higiene, né?
em que vão afetar o aparelho fonatório, e que isso a gente consegue ter uma prevenção. Mas quando você coloca dessa forma, na área da psiquiatria, é bem mais difícil, ao meu modo de ver. O que tu estabelece como preservação da psicologia e da psiquiatria? Da sanidade mental, digamos Sim. assim. É mais difícil porque está mais ligado ao nosso entorno, à nossa realidade cotidiana. Então, quando depende só de mim, eu vou então ter hábitos, não vou fumar, vou fazer atividade física, não vou comer muito sal, nem tanto açúcar, enfim, para essas prevenções fácil físicas. Não, mas não é fácil, não é fácil, não é fácil, verdade. Mas depende do eu. Né? Eu tomo uma decisão e eu vou me cuidar. Quando a gente está falando em saúde mental, depende também muito do contexto. Não é? Pensa, recentemente nós, pais, como é que lidamos com a nossa sanidade mental ao saber das ameaças muito fantasiosas na realidade, né? Mas de muitas ameaças de violência nas escolas. Como é que a gente lida com isso? Não adianta só eu estar bem comigo mesma. Não é? O nosso entorno está muito violento no sentido da exposição sempre ao medo, às preocupações, à violência de assaltos mesmo, à violência institucional, à violência de abusos morais, né? Em todos os sentidos. Mas, enfim, o que cada um pode fazer por si? Autoconhecimento, tempo para si mesmo, poder fazer autorreflexão, poder ver o que me incomoda, o que me faz bem, né? Aonde que eu me sinto bem, como é que eu consigo lidar com os lugares que eu não me sinto bem, com as situações que eu não me sinto bem. E isso exige tempo, né? Isso exige silêncio, isso exige um trabalho individual que a nossa sociedade hoje em dia não tem deixado muito, parece que não é importante. Então, falando de modo global, o que seria importante? Qualidade de vida, mas como é que a gente obtém qualidade de vida individualmente? E até para que a minha qualidade de vida implique em ajudar quem está do meu lado a também ter qualidade de vida e não o oposto. Atividade física. Vale a mesma coisa da cardiologia, vale para nós. Né? Atividade física, senso comum diz que faz bem, sair, caminhar, sentir o vento no rosto, enfim, mas a ciência também diz que faz bem para a saúde. Né? Existe um fator liberado, não só as endorfinas, que são tradicionalmente conhecidas, mas existe um fator de neuroproteção cerebral que é liberado enquanto a gente está em atividade física, qualquer que seja. E isso protege, neuroproteção cerebral, ou seja, isso traz recursos neuroquímicos para a gente se sentir melhor. Então, essa é uma das questões. A questão dos contatos, né, dos pares, das pessoas poderem se relacionar com relações saudáveis e se relacionar entre grupos que possam fazer trocas benéficas. Então, alunos, puxaste no início, né, infância e adolescência, que possam ter trocas saudáveis com seus pares, que não sejam competitivas, que não sejam espetaculares, né, no sentido assim das redes sociais hoje. Não é eu ficar em casa teclando e vendo o Instagram do meu colega, da minha colega que está mais bonitinha, que tá, é poder ter trocas vivenciais, é jogar bola, é brigar no jogo de bola, sabe, é poder aprender a se relacionar, perder, ganhar, né? Aprender a lidar com frustração. Às vezes se consegue isso com autorreflexão, e às vezes se precisa de um ajuda, apoio, né? De uma ajuda. Mas, Marta, eu quero te colocar dessa forma, né? Eu sou de uma geração um pouco mais velha que você, né? Um pouco não, bastante. E a relação entre os colegas das crianças, nós temos duas meninas que eram colegas no Fátima. Sim. Né? Estudaram junto. Antigamente, meu pai tinha mais tempo para mim. A minha mãe tinha todo o tempo do mundo para mim. Tá?
Eu jogava futebol, eu andava de mula, ia pescar, ia jogar com meus amigos, ia correr, ia. Sim. Hoje a Marta, por certo, não tem todo aquele tempo que a minha mãe tinha para sua menina. E também nós, pais, homens, temos muito menos tempo. Me parece que é isso que está acontecendo. Os pais têm menos tempo de ficar com os seus filhos. E muitas vezes, para compensar essa criança, esse tempo, termina-se, em vez de ter jogos lúdicos em que haja uma disputa entre as crianças, uma disputa entre o pai e o filho, ou a filha, no sentido de jogos, eles terminam entrando na internet, através dos seus smartphones, e jogando sozinhos contra a máquina. Como mudar isso se, por exemplo, nem vou falar do exemplo de Santa Maria, até Santa Maria já está assim, né? Sai da universidade para chegar até a cidade, nós estamos demorando 45 minutos às vezes. Né? Então tu trabalha 8 horas no teu ambiente de trabalho, vai se locomover, tu vai chegar tarde em casa, a tua criança já chegou do colégio, está lá com a empregada. Esse diálogo entre pai e filhos, talvez não seja isso que esteja realmente incomodando essas crianças? Não se sabe. São fenômenos multifatoriais, né? É arriscado a gente poder determinar, né? Ter um determinismo que é isso ou aquilo, mas com certeza isso influencia, né? E posso te dizer que eu tenho muito menos tempo do que eu tive de contato com a minha mãe quando eu era pequena. Mas eu tenho a tranquilidade de te dizer que eu levo e busco todo dia na escola a pé, né, a maior parte das vezes, e isso me permite conversar, escutar o que aconteceu, né, o que vai acontecer hoje, o que tem hoje, enfim. Então, eu acho que esse é um cuidado, chegar em casa e a criança está com a empregada, e aí tu já chega cansado. Não dá para buscar na escola e já passar numa pracinha antes, ou comer um sorvete no caminho, ou ir batendo papo. Ou essa coisa do delegar me assusta muito. Sabe? Eu pessoalmente evito ao máximo. Mas claro que a gente está falando de uma realidade onde... Nós estamos falando com uma psiquiátrica. Se ela não tem esse pensamento com sua própria filha, então seria muito difícil. Mas veja bem, tu pega um leigo, uma mãe leiga, que trabalha 8 horas e 45 minutos por dia. Sim, sim. Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Não é a realidade da filha da psiquiatra, da filha do otorrino. Nós estamos falando de uma realidade que nos norteiam, que estão ao nosso lado, que são os dependentes de nós, muitas vezes. E aí é importante que a gente que enxerga isso e quem tem o poder da gestão sobre isso, poder pensar em processos de trabalho também. Quando eu digo é difícil a gente se cuidar individualmente, se eu tenho um contrato de trabalho que tem 8 horas... eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar em casa, eu tenho que acordar às 6 da manhã, o filho está dormindo, já deixo na creche, né, deixo no ombro dormindo. Então, sim, a gente tem que começar a tentar entender isso mais, né, a questão das mulheres, dessa tripla jornada das mulheres, poder compreender isso melhor. Na própria ciência, né, os currículos, eles já estão hoje em dia absorvendo a ideia de que a pessoa... tem a sua produção acadêmica, mas também ela é mãe. Diminui a produção acadêmica, não tem como não, né? E tomara que diminua, porque... Mas aí, como é que faz, né? Essa questão de equivalência, os homens vão produzir mais do que as mulheres? Sim. Né? Ou eles vão conseguir partilhar esse cuidado? Então, a questão é muito complexa e ela tem camadas de complexidade aí. Aí tu tá colocando... Mas eu te digo assim, ó, tem gente que tem tempo, ainda que e não seja sabe usar o pouco tempo também, né? Quando eu vou a pé, eu observo uma cena há anos de alguém que leva seu filho olhando no celular. A pessoa caminha, né? Espero que ela não me ouça, ou se ela me ouvir, assim, é até problema. eu aconselho. Né? Mas diariamente é um bebezinho que vai caminhando sozinho atrás da mãe e a mãe no celular o tempo todo, né? Diariamente eu vejo isso.
E aí eu vejo a diferença, né? Eu vou, assim, assuntos empolgadíssimos, né? Conversando sobre o que vai acontecer, o que houve, quem bateu em quem fez isso, quem fez aquilo, né? O que tu fez também. Sim. O tema foi difícil, a tarefa, tu completou a tarefa, deu tempo de ver, tu estudou, não estudou? Tu tá sabendo a matéria? Então, assim, às vezes não é só o tempo, sabe? A gente tem menos tempo, é verdade. Mas quando está em contato, a gente está ouvindo, ou a gente está carregando, né? Tu tá falando da qualidade assim, do tempo que você está com essa menina. Com um filho, adolescente ou criança. Quer dizer, tu só deixa na porta da escola, né? Abre a porta, a criança é quase como um pacote, né? Ou tu tá fazendo aquele percurso junto. Então, acho que se eu tiver alguma contribuição, e esses programas da mídia, né, eles nos oportunizam, contribuem um pouco para as pessoas refletirem. Não precisamos ficar culpados porque a gente trabalha, porque isso também é um modelo para as crianças, os adolescentes compreenderem, né, que é muito legal a gente se realizar profissionalmente, a gente fazer o que gosta, a gente ganhar pelo que trabalha e se sustentar pelo nosso próprio sustento, né? Isso é muito saudável para as crianças e adolescentes saberem. Esse é o exemplo, tá querendo dizer, como exemplo, né? A gente também não pode, eu não vou trabalhar porque eu tenho que criar um filho. E que modelo eu vou passar para esse filho? Né? Mas que o trabalho é ruim? Que o trabalho é ruim, que tem que trabalhar. Não, o trabalho, para mim, pelo menos, é extremamente prazeroso. E a minha filha sabe disso, ela curte isso. Agora está fazendo slides para passei até a madrugada essa noite fazendo slides para uma atividade que eu vou apresentar na Organização Pan-Americana de Saúde. Né? Então ela estava lá, respeitou o meu silêncio, porque eu precisava, né? Foi dormir quietinha, me deixou continuar trabalhando, porque ela curte isso. Entende? Eu não estou falando que eu sou modelo de nada, né? A minha relação mãe e filha também não é modelo, e claro que tem muitas questões que eu poderia ou deveria revisitar, e, enfim, repensar, mas a criança e o adolescente entender que aquilo que a gente está fazendo pode ser muito legal. É um trabalho de aula, tá te dando demanda, né? Cansa, claro que cansa, mas pode ser divertido. Viver pode ser mais divertido do que a gente faz, às vezes. E aí, então, como uma forma quase que de conselho, nós não estamos aqui para aconselhar nada, nós estamos só falando o que a gente pensa, né? Sim. Tanto que a Marta me disse assim, qual é o roteiro? Não tem roteiro. O Espaço Saúde não tem roteiro exatamente por isso. Né? Porque se tu faz um roteiro, tu fica muito engessado naquilo que tu vais falar, né? E tu termina engessando a própria entrevista. Né? Ainda mais quando fala com pessoa que sabe o que está falando, como você nesse momento. Né? Você fala de exemplo, e aí eu me preocupo que sou médico do trabalho. Né? E sempre eu digo o seguinte para os meus, quando estamos num exame periódico ou conversando com nossos trabalhadores. Primeira pergunta, tu está bem adaptado? Mais importante de dizer, olha, tua pressão está alta, tu está obeso, tu tem que emagrecer. Eu pergunto sempre se ele está bem adaptado. Né? Porque se ele está adaptado bem naquela empresa, naquele trabalho, ele vai conseguir levar para sua casa exemplos melhores. E uma leveza, né? Uma leveza ao chegar em casa. Bem, bom, eu vou ter problema lá. E aí, quando vai falar com os seus filhos, eu sempre digo isso, olha aqui, só fala bem da tua empresa, não fala mal. Se tu não gosta da tua empresa, tu não está adaptado, peça as contas. Verdade. É melhor sair daquele emprego, daquele trabalho, daquele labor que ele está fazendo. Estou dizendo isso na área que eu não sou psiquiatra, tá? Porque eu vejo assim, muitos casos que nós temos dentro do trabalho, é muito fácil o psiquiatra, o clínico, colocar como F32 ou F41. F41
é um código internacional de doença, principalmente quando há uma má adaptação dentro da empresa e leva a doenças psiquiátricas, muitas vezes graves, né? Esse passo para sair daquele emprego, como altera uma família, né? Como altera uma família? Mas será que não é isso que nós estamos vivendo? Parece assim, você está dizendo que ama o que faz e tu gosta do que faz. Eu também estou aqui, nesse momento, trabalhando sem salário, porque eu gosto do que estou fazendo, né? Mas a adaptação das empresas está muito difícil nesse momento. E talvez veja daí esse grande problema desse boom de intolerância que está acontecendo nas nossas comunidades. Sim, né? sim. Mas, Marta, nós temos que ir a um intervalo comercial e já voltamos. Depois eu quero voltar a esse tema. Claro, lógico. Vamos ao intervalo e já voltamos. Espaço Saúde. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Espaço Saúde. Estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, transmitindo pela TV Diário de Santa Maria e pela Rádio CDN. Conversando hoje com a psiquiatra Marta Helena Oliveira Noal. Nossos patrocinadores, o LabMed, sua saúde precisa de qualidade em análises clínicas, LabMed, pensado para você. Pampeiro, cuida do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Serafim Valandro, 1133. E Casa da Audição, com grandes novidades para o mês de junho. Procurem a Casa da Audição. Unimed Santa Maria, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Conversando, como disse, com a psiquiatra Marta Noal. Eu já simplifiquei, tá, Marta? Eu tirei a Helena, tirei a Oliveira. Marta, porque todo mundo te chama de Marta Noal, não é isso? Depende dos lugares. Bom, mas não tem problema, é isso aí. Fica mais fácil. Nós estamos falando nas relações de doenças mentais, e principalmente eu estava abordando o assunto no trabalho, né? E como afeta o trabalho, o labor, em relação às suas crianças, aos seus jovens na sua casa, né? E você disse, eu quero voltar a esse assunto, então voltamos no assunto. Então, as relações de trabalho, elas podem ser muito adoecedoras ou muito construtivas. E eu penso que hoje em dia as relações de trabalho estão um tanto perversas. E isso implica, quando eu digo, como é que eu vou cuidar a mim se eu preciso de um entorno saudável para estar saudável emocionalmente? Então, os processos de trabalho hoje estão muito precarizados, as relações de trabalho continuam, em pleno século XXI, muito hierarquizadas, não é? O ideal seria que a gente pudesse fazer gestão e
e produção ao mesmo tempo, mas ainda existe muita hierarquia nos trabalhos. E quando tu não consegue fazer gestão no teu próprio trabalho, ou seja, ser criativo, propor, né, ser propositivo com as tuas ideias, inserindo com outros, isso acaba tirando a garra de trabalhar, às vezes a motivação de trabalhar, né? Sem falar nas relações abusivas de trabalho. Tu falaste das empresas, que é a tua realidade como médico do trabalho, provavelmente. Mas não são só nas empresas, nas instituições há relações abusivas, claro. né? Muito abusivas, de assédio moral, de abuso moral, de desrespeitos, de desvalias de uns em detrimento de outros, e isso é muito adoecedor. Então, e o cuidado é que a gente não fique personalizando isso, né? Eu fiquei pensando, tu deves atender muitas pessoas de uma mesma empresa com mais ou menos as mesmas queixas, né? Estou fazendo uma suposição aqui, não sei. Tu sabe que tem experiências muito interessantes na medicina do trabalho. Nós controlamos o absenteísmo, que é a falta do emprego, tá? A não ser que tenha aquela índole que infelizmente existe também. Vamos lá, aquele que não quer realmente trabalhar, certo? Não quer trabalhar, não que ele não esteja feliz lá no ambiente de trabalho, mas não quer. Pronto, isso existe também, que não vamos dizer que não existe isso também, né? Mas às vezes uma mesma empresa, onde que tem 1.000 funcionários, ou 2.000, eu trabalho com uma empresa que tem 4.000 funcionários, tá? E a gente vê que em vários locais estão esses trabalhadores, né? Em alguns locais, o número de atestados médicos é muito mais do que no outro que é a mesma atividade. É o que eu imaginava. Tá? E aí é que a gente chega à conclusão. Alguma coisa está equivocada lá. Provavelmente o próprio chefe, o coordenador, como tu queira, ou os contratantes, age de uma maneira mais difícil para esses trabalhadores que esses aqui. Tá? Então isso é verdadeiro. Sim. Mas até onde que isso vai adoecer o trabalhador se ele está bem consigo próprio? Adoecer do ponto de vista médico vai custar um pouquinho mais, né? Bem Ele mais. vai dar todo sua resiliência, sua capacidade de adaptação para depois vir a adoecer. Mas vamos falar em funcionalidade, né? É um ambiente adoecido esses, são processos de trabalho disfuncionais. E aí seria interessante também ter uma supervisão, ou enfim, uma abordagem da área psi numa empresa dessas, né? Porque às vezes tu deve estar lá dando atestado ou acompanhando, tratando vários funcionários de uma seção, digamos assim, e quem precisa de tratamento é aquele que nunca vai vir. Aquele que está acima. Não é? E isso, por isso eu digo, tem que se ter cuidado de não individualizar a situação. Ah, tu que é mais frágil adoeceu. E aí fica culpabilizando aquela pessoa que ela está sendo um sinalizador que o processo de trabalho que está doente não é necessariamente ela. Ela talvez seja uma pessoa até mais saudável, sabe? Para perceber antes e entender, não, isso aqui não é para mim, ou sair fora, quando é possível. Porque aí mas também tem a questão da empregabilidade. Quando tu tem 3 filhos em casa, muitas é vezes isso. o homem e uma mulher. Nem precisa ter filhos em casa. Não, mas eu vou ser mais drástico. Sim. Tá? Tu tem 3 filhos para sustentar em casa. Tá? Casa alugada. Aí tu diz, eu não estou adaptado aqui, eu vou embora. Mas será que eu consigo um emprego? É isso? Isso não dá porque o meu chefe é um psicopata, o meu chefe é uma pessoa com oscilações de humor, eu vou pedir demissão. Não é? E o emprego daquela pessoa é a construção e a carreira dela, porque o outro é uma pessoa comprometida. Né? Então, quando eu falo, é algo muito novo e deve ser muito estranho ouvir falar, mas supervisões institucionais, sabe, abordagens com profissionais da área de RH, com foco na psicologia do trabalho, é algo que pode muitas vezes até ser econômico para as empresas. Eu acredito que seja. Estou falando em economia financeira e economia psíquica. Né? Tu perderes um bom funcionário
porque ele é tão saudável a ponto de não tolerar ficar naquele trabalho, naquele ambiente, às vezes não é econômico. Isso é A diferente. ergonomia do trabalho, digamos assim. Né? Isso é diferente do que pressão, porque todas as empresas têm momentos que têm pressão. Claro, Tá? claro. Isso faz parte. Tá? Sim. Ter pressão em cima da execução de uma Sim. tarefa não tem problema Não, nenhum. não. Isso faz parte da lida do cotidiano. Sim. Tá? Não vamos assim questionar a empresa que alguns dias da semana tem um movimento maior que os trabalhadores têm que executar tarefas a mais. Né? Mas aquela pressão nociva e doentia, é isso que você fala, né? Isso. A questão de atividade física laboral, né? Tá bem, tem um dia que tem mais pressão, mas não é naquele dia que talvez tenha que ter uma meia hora de alongamento, sei lá. Sei, não é minha área, eu não trabalho com isso, mas eu fiquei pensando como transformar aquele dia, o dia H, né, no diário, né, deve ser sexta que vai sair o jornal do final de semana, imagino, né, o dia que o cara já está cansado e é o dia que tem mais pressão, trabalho. Então, estou fazendo só uma inferência, não sei se é exatamente isso. Bom, então na sexta dá para ter um happy hour depois? Né, o diário pode oferecer, sei lá, estou criando um problema para ti. Fala uma coisa dessas mas daqui, dá ter que os nossos trabalhadores estão ouvindo, entendeu? Então, os nossos mas colaboradores. É isso, e a gente tem que pensar em começar com a gente. Mas aí que estão... Eu estou recebendo 2 bolsistas depois de muitos anos de contingenciamento no USP, na universidade como um todo, né? Agora faz 1 mês e meio que a gente está com 2 bolsistas, tem uma equipe agora, estou muito feliz com isso, lá no Espaço Início da Silveira. E eu tenho falado muito para eles das relações de trabalho, assim, de a gente poder ter um clima legal, e tem sido, né? Termina sexta-feira numa boa, mas trabalhamos muito, né? Então, eu acho que tem que começar por mim, eu não posso dizer tudo isso aqui e o meu bolsista está me ouvindo e ele diz, mas a Marta ontem estava lá, né, me pressionando para fazer e agora está dizendo isso. De um jeito antidemocrático, autoritário, hierárquico, e agora vem na televisão ficar falando um papinho sabe? Então eu acho que é de pensar quais são os dias de mais pressão, o porquê que tem mais pressão em dados momentos, e tentar atenuar isso. Né? Tem um salgadinho, tem um doce, tem um cafezinho, tem um momento de happy hour, tem uma música de repente. Né? Tem 10 minutos para curtir uma música, quem quer dançar, dança, quem quer só ouvir, sei lá, quais são as alternativas. As pessoas que trabalham com saúde profissional, elas têm inserido essa questão, sabe? Mas aí eu sou ergonomista, além de médico do trabalho, eu sou ergonomista. E instituímos em algumas instituições nossas, em algumas empresas que a gente trabalha, a ginástica laboral. Sim. É lindo no início. É lindo no início. O que eu quis dizer com isso? No começo, o espaço todo ele é cheio. Sim. Tá? Com o tempo vai desaparecendo. E não é porque o educador físico seja ruim, pelo contrário. Tá? A aderência a esses programas, ainda no Brasil, nós não conseguimos. Diferente que os asiáticos, que têm esses programas, mas eles são obrigatórios. Nós não podemos fazer como obrigatório. Tá? Por quê? Porque o trabalhador faz se quer. Sim. Certo? Lá é obrigatório. Então tu consegue fazer quando é obrigatório. Mas será que é isso que nós queremos? Pois é. Coerção de funcionário a fazer o bem ou a ter qualidade de vida, né? Aí também já entra no outro não linear, entra, né? que é pior talvez. Exatamente. Né? Mas talvez poder escutar essas pessoas que estão evadindo, o que te desmotivou? Alguma vai dizer, sou assim, a vida inteira desisti da academia. Bom, é o perfil dela. Tu quer continuar sendo assim? É isso? Não é importante para ti cuidar da tua saúde? Ok, né? Essa pessoa a gente vai ter que respeitar a escolha. Mas, eventualmente, tem alguma coisa ali que não está agradando.
né? Então, poder dar voz a quem está naquele processo ali. É o tipo de música, é o tipo de exercício. Vamos conversar para ver por que... Vamos fazer uma pesquisa... Mas a pesquisa é uma coisa arriscada também, né? Porque é o chefe que faz, o chefe que planilha depois e dá os resultados. Eu não vou dar o resultado. Né? Se eu falar a verdade, de repente vai me comprometer. Tudo é delicado. Mas, às vezes, um interventor, sabe, uma supervisão institucional de alguém que vem de fora, pode detectar, assim, não, mas o professor fazia um tipo de atividade, eu estou aqui chutando, né? Só fazendo uma inferência novamente. Mas aquela música não me agradava, e aí eu estou falando até por mim, porque eu não consigo ficar em determinados ambientes onde a música não me agrada, então eu saltaria fora. E aí, às vezes, é só o ajuste da música, ou da velocidade, ou não, a gente não está querendo fazer pilates, a gente quer fazer funcional, ou a gente não quer fazer funcional, a gente quer fazer pilates, sei lá, sabe? Às vezes é poder ouvir aquele que está faltando a atividade, por que faltou? Né? O professor pode ser tecnicamente super legal, mas às vezes não tem sensibilidade. Às vezes está violando alguma regra, né? Ou seja, tudo é muito difícil. Tá? Se tu faz... Ou é muito simples. Não, é muito difícil. Nesse momento, no momento que o país está vivendo, é muito difícil. Tá? Porque ainda a sociedade não se achou como um todo. Esperamos que um dia aconteça isso. Tá? Não se sabe realmente. A dicotomia está muito grande. Ou é gremista, é colorado, ou é esquerda, ou é direita. Tá? Então nós estamos vivendo um momento muito, muito traumatizante para a população. Já vivemos momentos piores, né? Não. Mas enfim. Né? Nesse momento está muito complicado. Eu acho que eu queria trazer uma questão sobre um momento difícil, mas que não é um momento agora, assim, 2023 ou 2022. Não, ele vem, quando eu estou dizendo, não tem nada a ver com o governo. Sim. Eu estou dizendo que a sociedade está num momento difícil de convívio. De regressão, né? É isso mesmo. A gente já tinha que estar mais evoluído. Mais evoluído, né? Sim. A gente já não podia mais jogar o nosso lixo na rua, no chão, né? Aí vem enchente, aí nos atrapalha, aí a gente reclama, a gente não entende que nós temos um poder sistêmico de complicar a nossa própria vida. Não dedicando tempo aos filhos, não cuidando da natureza, né, cortando as árvores, aí vem os mosquitos, aí os mosquitos nos mordem, a gente morre de dengue, enfim. Então, poder entender que tem uma unidade entre as ecologias, isso, né, entre a minha ecologia do meu corpo com a ecologia da natureza, a ecologia do outro. Um vizinho em tua casa linda, né? Outro dia toda pichada, por motivos do momento, vamos dizer assim, do momento. O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva uma pessoa a fazer isso? Ver que aquele indivíduo pintou a sua casa, está bonita, e lá no outro dia, todo pichado com frases de ordem, de defesa, às vezes, de minorias, ou mesmo de política, ou contra o PT, ou contra o Bolsonaro, ou contra... Onde está alguém de sã consciência e com consciência normal fazer uma coisa dessas? Mas tem tantas coisas que estão ficando inexplicáveis, né? Tantas que eu acho que aqui a gente nem conseguiria abordar, não é? O que leva a gente a derrubar todas as árvores da cidade, né? Progressivamente, quando tu olha assim, menos uma. O que leva a gente a destruir o patrimônio histórico da nossa cidade, né? Tu passa por uma esquina, poxa, não tem mais aquela casa que tinha ali. Se tu vai numa cultura mais desenvolvida, tu vê árvores centenárias, tu vê casas centenárias, muito bem cuidadas, o que faz a gente destruir o nosso próprio ambiente?
né? O que faz a gente não separar o nosso lixo. Né? Pensando, nós estamos em junho, que teve o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E aí eu ando procurando os lugares que eu circulo, que eu frequento, e tenho perguntado assim, como é que está a questão da separação do lixo? Não, aqui não. Né? E Agora aí eu parece fico que vai- chocada, porque são lugares onde é inconcebível que o lixo não venha sendo Você falou separado. vou dar um exemplo muito E simples. isso tem a ver com a minha saúde mental, Claro, entende? lógico. Não necessário com a minha, que mora num edifício, mas quem mora numa casa e tem o seu pátio alagado, né, porque o outro jogou plástico que vai levar 500 anos para desmanchar. Então, o que leva a gente a fazer isso? Não, mas vamos pegar um exemplo agora bem prático. A dengue. Sim. Santa Maria foi a campeã de dengue. Por que teve tanta dengue? Erro da administração, por certo, simples, tá? Mas também porque a própria população não cuidou do seu pátio. Uhum. É. É. Quem sabe a gente está precisando de uma educação de mais qualidade, né? É. E de políticas públicas que possam trabalhar mais isso, mas também que cada um possa se corresponsabilizar por essas questões. E aí, nesse sentido, quando tu me convidou para vir, eu pensei que eu queria aproveitar essa oportunidade e trazer aqui uma pauta que é a questão dos estigmas. Ótimo. Lembra que eu te falei? Sim. Tu me perguntou quando que tu vais lá, né, para falar sobre as questões de suicídio e tal. Eu digo, não quero falar sobre suicídio, quero falar sobre prevenção de suicídio. Então nós vamos a um intervalo comercial e voltamos exatamente sobre o tema principal. Nós divergimos bastante, entramos em outros temas, assim, até falamos em lixo, já falamos em dengue. Mas tem a ver. Mas tem tudo, é isso que eu ia Tudo dizer, tem a mas tudo ver. tem que ver com a saúde mental dessa comunidade que a gente vive. Nós vamos a um intervalo e já voltamos. Espaço Saúde. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221 1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Espaço Saúde. Estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, conversando com a Marta Helena Oliveira Anual, psiquiatra aqui na cidade de Santa Maria, no Hospital Universitário. Se der tempo, nós podemos falar um pouco dos temas do Hospital Universitário que você aborda lá com seus alunos. Né? Sempre para o patrocínio do LabMed, sua saúde precisa de qualidade e análises clínicas. LabMed, pensado para você. Unimed Santa Maria, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Serafim Valandro, 1133. E Casa da Audição, faça sua revisão auditiva em uma de nossas filiais.
Marta, você propôs para nós falarmos sobre estigmas. E vou deixar para ti. Tá bem. Só para linkar com o que a gente vinha falando antes, eu estou trazendo um conceito de saúde planetária aqui. E falar sobre estigma, o que tem a ver com falar sobre o lixo, sobre desmatamento, porque o nosso entorno tem a ver com a nossa saúde física e mental. Então, o estigma também faz parte de uma questão planetária, né, de um problema planetário. O que é o estigma? É uma marca? É uma cicatriz? É um rótulo? É um carimbo pejorativo, não é, que as pessoas levam? E em saúde mental isso é muito recorrente. Alguém que teve algum episódio de algum processo de adoecimento psíquico tende a ser estigmatizada na sociedade. E o quanto isso interfere? O quanto isso prejudica, inclusive, a busca de tratamento. Quantas pessoas não chegam até um tratamento especializado na psicologia, na psiquiatria, por medo de serem rotuladas, de serem vistas com preconceito, né? Vistas com uma ideia pré-concebida de que elas são mais fracas, que elas são doidas, que elas são disfuncionais, que elas não são tão bacanas quanto quem não vai, quem não busca um tratamento desse. Então, por isso eu queria, né, já que a gente está aqui, se é para falar em prevenção de suicídio, vamos falar na base. Né? E uma das principais questões, um dos principais fatores de prevenção de suicídio é a gente poder reduzir o estigma na sociedade. É poder entender que se eu não estou bem, eu tenho o direito de buscar um tratamento especializado e isso não deve me tornar menor do que uma outra pessoa que não buscou. Então começa por aí, né? Não só assim na busca de tratamento, mas a adesão ao tratamento é prejudicada porque a sociedade tem no ar essa ideia de que não usa remédio forte, não busca psiquiatra, se tu fores vão achar que tu tá louco, não é? São coisas extremamente prejudiciais e irreais. Irreais, sim. Não é assim, né? Mesmo uma pessoa que teve um episódio psicótico na sua vida, eu convivo com pessoas assim, tu falou de trazer um pouco dos projetos que a gente desenvolve, né, na universidade. Eu falo sobre isso então daqui a pouquinho, mas convivo com pessoas extremamente qualificadas nos seus trabalhos, nas suas atividades profissionais, na sua vida pessoal, que têm um histórico de terem passado por episódios graves de sofrimento psíquico, seja com depressão, com psicose, com euforias, bipolaridade, enfim, pânico, toque, essas coisas um pouco menos graves, mas não tão menos sofridas e incapacitantes. Então, a gente precisa romper com isso, né? Porque essa posição da sociedade ser estigmatizante, ser preconceituosa como um todo, ela faz com que as próprias pessoas tenham um autoestigma. E isso começa a calar dentro da pessoa. Ela começa a assimilar que ela é menos, que ela é incapaz, que ela não consegue. Que eu sou doente. Que eu sou doente. Né? E como a gente pode ter uma doença sem ser doente? Isso é importante a gente entender. Nós temos trabalhado muito ali no Espaço Nise da Silveira, que é o programa de extensão que eu coordeno, que eu criei, a questão do recovery. Recovery é uma palavra estrangeira, que é assim que se usa mundialmente, mas eu sempre procuro traduzir para superação, para redescoberta da vida plena, não é? Superação no sentido de volta a uma vida com dignidade, independente de ter diagnóstico ou não. Tem gente que tem diagnóstico psiquiátrico e tem uma vida extremamente digna. Sim, tem pessoas que não têm diagnóstico psiquiátrico. E que não conseguem superar. Né? E transbordam sintomas psiquiátricos e atrapalham, às vezes são esses pontos nevrálgicos dos lugares, né, das instituições, das empresas, e não buscam ajuda, mas aquelas não são estigmatizadas.
né? Então, é poder buscar esse ponto de superação, não necessariamente negar um diagnóstico, não podemos negar, né? Tu tá usando óculos, eu tô usando lente, eu não posso negar isso, senão a gente não chega até aqui, né? Mas como que a gente pode superar a nossa dificuldade visual a partir de uma correção? Como é que a gente pode superar um transtorno psiquiátrico? Buscando tratamento. Mas se isso fosse simples, isso não é simples, porque é vergonhoso ainda, é constrangedor, tem uma conotação de desvalia na sociedade. E em segundo passo, se a gente consegue entender, eu tenho direito de buscar ajuda, aonde? A questão do acesso. Esse é outro fator de proteção, né, de prevenção de suicídio. Acesso a serviços qualificados, especializados. E aí é um grande problema. Às vezes vai em locais em que dá o atendimento público, vamos chegar aí, sim, né? E que termina hoje sendo misturado, vou usar esse termo, tá? Não sei se seria o correto, né? Porque existe os CAPs, os CAPs, tá? Mas lá eles tratam as doenças mentais propriamente dita, eles tratam as depressões, que tem psiquiatra que tem clientes que procuram depressões leves, mas tem os drogados. Não, mas não é misturado. A Santa Maria tem 4 CAPs, tem 2 CAPs álcool e drogas. Sim. Então, as pessoas que têm problemas com uso nocivo de substâncias, são enfim, separados. Tem o CAPS Prado Vepo, que é para as condições de saúde mental em geral, e tem o CAPS, o equilibrista, que é para infância e adolescência. Então tem uma certa separação, mas muitas vezes a pessoa que tem um problema com dependência química, o estopim foi um pânico, uma depressão, né, uma bipolaridade. Então também não dá para compartimentalizar muito, né? Vai ter pessoas que têm histórico de depressão que estão no CAPS AD. Eu não estou falando nesse sentido, no sentido dos familiares quererem levar o seu filho lá, olha, lá estão fazendo, porque eu já vi isso, né? Que isso, no começo, a droga realmente era na classe A e classe B, na classe média. Hoje a cocaína está lá embaixo, ela está em níveis... E continua na classe A. Não, é lógico que sim. Ela está em todos os lugares. Mas no começo, era só os que tinham condições de comprar cocaína. Sim. Não, hoje não, está realmente nos trabalhadores braçais. Sim. Em construtora, servente de pedreiro com dependente químico. Aí voltamos à questão global, né, planetária, a questão da gestão do trabalho, dos processos de trabalho. O que está acontecendo, gente? Né? Dá para começar a pensar mais amplo, assim, a gente poder enxergar a problemática como um todo e não aquele cara, né, o pedreiro o pedreiro tá fazendo a mesma coisa que o gurizão, o neném que não trabalha, não estuda, que o papai que tá com o carro do último tipo, caríssimo, tá lá, igual ao pedreiro. Gente, provocando acidente, matando gente na madrugada, né? E não podemos ser simplistas e dizer assim, não, as fronteiras têm que ser fechadas e não pode entrar cocaína. Se não entra cocaína, vai entrar outra coisa. Sim. Mas eu não sei se eu peguei bem o que tu está trazendo, mas aí também tem uma questão de estigma sobre separar, né, as pessoas com doenças mais leves daquelas com doenças mais que tragam um sofrimento maior. Os próprios CAPs têm um sistema de semi-intensivo, intensivo, não intensivo, né? Então tem pacotes diferentes, digamos. Quem tem uma complexidade maior vai ter uma abordagem com uma frequência maior, com outras atividades como oficinas, enfim. E aquela pessoa que tem uma necessidade semi-intensiva ou não intensiva, ela vai lá, vai fazer seu tratamento e vai embora, não é? Então eu não acho, assim, não acho que é problema que essas pessoas possam se conhecer e circular no mesmo lugar, até para poder entender que tudo isso é muito democrático, né? Uma depressão não tratada vai levar a uma doença mais grave, uma psicose daqui a pouco. Portanto, eu tenho que me tratar, porque senão eu vou ficar pior? Pode? Sim. Pode. Sim.
Pode. Né? Então, eu não entendo assim, os doentes mentais mesmo, eu tenho um ranço muito grande com essa expressão. Quem são os doentes mentais mesmo? Porque aí, tá, bom, vamos lá para o nosso projeto, né? Nós temos, nosso programa de extensão tem vários projetos dentro dele, e aí a gente tem um projeto em especial que trabalha a questão do estigma, que é a Comunidade de Fala. Esse é um projeto que eu estou super orgulhosa com ele. Submetemos a um edital da Organização Pan-Americana de Saúde, e ele entrou agora para o portal de inovação da OPAS. Então, para tu ver, a OPAS está trabalhando muito a questão da saúde mental, né? Porque estão entendendo globalmente que é o problema da vez, assim, do século, talvez. E já era do século passado, né? Mas a gente traz essa questão. Mas agora está mais. Agora está mais, tinha essa previsão. 2020, quando eu estava estudando faculdade, lá 30 anos atrás, 2020, eu achava aquilo remoto pensar que os transtornos mentais, a saúde mental ia ser o que mais ia impactar a saúde das pessoas. A gente já passou desse ano, né? E cumprimos infelizmente, cumprimos essa expectativa. Para mais ou para menos? Para mais, né? A gente está mais doente do que deveria, com todos os recursos tecnológicos, com tudo que se tem na vida hoje em dia, a gente está regredindo. Mas dos projetos, então, eu posso ficar me questionando, assim, quem é realmente o doente mental? Aquela pessoa que esteve lá no São Pedro, internada, e que teve muitas internações psiquiátricas? Não, essa pessoa hoje é um ativista em saúde mental, essa pessoa está palestrando, essa pessoa hoje, sem nenhuma demagogia, é um docente por experiência. Esse é um termo que a gente tem utilizado. A gente tem uma parceria com alguns outros serviços nacionais, né, algumas universidades, e o semestre passado a gente fez uma atividade em conjunto com o Unesp, que era um curso de extensão na pós-graduação da psicologia, onde os docentes, algumas aulas, os docentes eram docentes por experiência. Eu dei uma aula, mas eles estavam na coordenação do curso, foram eles que estavam gerenciando o curso, organizando o curso, e eles deram algumas aulas também. Então, sim, essa pessoa que esteve no São Pedro, no hospital psiquiátrico, aquele lá, o manicômio, sim, essa pessoa ser bem tratada, né, se tratada de uma forma otimizada, uma forma adequada, ela se transforma. Essa pessoa doente mental, não. Foi. Né? Temos professoras, temos várias professoras, enfim, estou lembrando profissões aqui sem ficar expondo ninguém, né? Mas pessoas com 2 cursos universitários, nós temos algumas no nosso projeto, várias. Pessoa com pós-doutorado, mas já teve internada? Talvez. Né? Isso não muda muito, tem pessoas lá que nunca internaram, bom, mas elas estão na mesma equivalência da que internou. Muito bem, obrigada, em processo de superação de seus percursos. Né? Marta, falar contigo sempre é muito bom. E dessa forma que nós estamos fazendo nesse momento, né? Conversando espontaneamente. Né? Eu acho que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes vão querer bis. Eu vou te trazer de novo aqui para nós conversarmos, até como a sociedade hoje encara algumas questões que são tabus, os tabus de uma sociedade. Eu quero agradecer a Pampeiro, quero agradecer a Unimed, a Casa da Audição, e o LabMed, que são os nossos fornecedores. Através das suas mídias, nós temos o nosso programa. Marta... Agradeço também esse espaço, e para fechar, queria te dizer que eu não estou mais no USM, eu sou na antiga reitoria. Sim, é verdade. Eu tenho mas remoção. Lá era no USM antes, né? Começou no USM, nosso projeto tem 26 anos, né? Ele começou como um projeto, que era a FAB, Associação de Usuários, e depois se desenvolveu em Espaço Nise da Silveira. Mas essa questão da mudança do endereço também tem um sentido em relação ao estigma. Para sair do hospital. A pessoa não está indo lá no hospital, está indo lá. Ou pior, né, no hospital psiquiátrico. É uma unidade psiquiátrica do hospital geral, mas como as pessoas diziam, eu vou lá na psiquiatria.
Não, as pessoas estão indo ali na Floriano Peixoto, no centro, né? E isso muda toda a perspectiva, Muito isso permite interessante. que algumas pessoas cheguem até ali. Muito interessante. Marta, muito obrigado por estar aqui conosco e a todos os nossos telespectadores e ouvintes até sábado que vem. Espaço Saúde.